Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, grandeza e glória, venha abençoar a sua vida e também a sua casa. Em primeiro plano, a sua salvação, a sua paz com Deus, a sua paz com a sua consciência. Eu sei que muitas pessoas que têm nos procurado, seja através do Instagram, seja através do Facebook e outros meios de comunicação, elas sempre estão pedindo: bispo, ora pelo meu familiar, pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe. Minha mãe está doente, meu pai está enfermo, está desempregado, etc, etc. Eu preciso de saúde. Outros falam: bispo, eu estou precisando de emprego, eu estou precisando de trabalhar, eu quero trabalhar, eu não consigo trabalhar, as portas parecem que estão fechadas para mim. Então, na verdade, todo mundo tem problema, é ou não é? Todos nós temos os nossos problemas. Mas eu vou dar para vocês uma dica para vocês resolverem esses problemas. Essa dica não é minha. Nós a encontramos nas Sagradas Escrituras. Você sabe que a coisa mais importante que Deus quer de você, porque Deus, Ele sabe que todos somos pecadores. A diferença é que há os pecadores que se convertem e que não continuam pecando, e há os pecadores que não se convertem e continuam na sua vida errada. Porém, Deus não nos vê como pecadores, Ele nos vê como almas. Não importa se é mocinho, se é bandido, se é feio, se é bonito, se é homem, se é mulher, se é homossexual ou heterossexual, não importa. Deus vê você como alma. Mas o que mais chama a atenção dele, da nossa parte, é a honra. Deus quer a honra de cada um de nós. Deus quer a honra sua, amiga e amigo. E esse é o segredo. A palavra-chave para você ser uma pessoa abençoada, seja na sua vida econômica, seja na sua vida familiar, na sua saúde, para que você seja uma pessoa de Deus abençoada, você tem que priorizar a honra a quem merece honra. Veja que Deus falou através do profeta Samuel
para o seu sacerdote. O sacerdote, o homem que tinha a autoridade divina na época do profeta Samuel. Então ele disse essas palavras, olha só. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Ninguém é perfeito, mas existe entre nós, seres barro, imperfeitos, existem aqueles que honram o Senhor e existem aqueles que não o honram. São mais os que o honram, são mais os que o desprezam do que os que o honram. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso também você vê a humanidade sofrendo terrivelmente. São mais os sofredores, são mais os infelizes do que aqueles que são felizes. Veja só, Deus falou para o profeta, aliás, através do profeta Samuel, falou para o sacerdote: aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E ele chamou a atenção do sacerdote Eli, dizendo: olha, Eli, você tem honrado mais os seus filhos do que a mim. Eu jurei que você e a sua casa me serviriam para todo sempre, mas eu já me arrependi. Por quê? Porque você tem me desprezado e para honrar os seus filhos. Deus ficou muito irado com o sacerdote. Deus ficou irado com o seu sacerdote por causa de ele não ter honrado o Senhor em primeiro lugar. E sobre a honra, minha amiga e meu amigo, veja só o que Deus, na lei de Deus, fala com referência ao pai e à mãe. Porque Deus quer primeiro a honra para si. Porque Ele é o Criador, é justo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor único. Em todo o mundo, não existe outro Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é o Criador. Então, toda honra, primeira para Ele. Mas Ele determinou na sua lei, um dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte para o povo de Israel: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, veja só, minha amiga e meu amigo, essa é a primeira que tem, que é acompanhada da bênção. É a primeira lei acompanhada de bênção. Porque quem honra ao pai e à mãe tem garantida a promessa de que Deus vai prolongar os seus dias na terra. Então você vê e tem verificado que muitos jovens têm perdido a vida estupidamente, prematuramente, seja na criminalidade, seja em acidentes, seja com doença, seja com enfermidade, seja lá como for, tem perdido a vida. Por quê? Porque não tem honrado seu pai e a sua mãe. Porque quando os filhos desonram o pai e a mãe, imagine a Deus Pai. Porque o pai e a mãe são autoridades de Deus sobre os filhos. Os filhos têm nos seus pais a autoridade, os pais têm a autoridade de Deus para com os filhos. Tanto é, isso é tão verdadeiro, que se uma mãe ou um pai amaldiçoa seu filho, esse filho será amaldiçoado. Se
amaldiçoa a filha, essa filha vai ser amaldiçoada. E você pode verificar quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento e que carregam uma maldição lançada pela sua mãe ou pelo seu pai, normalmente pela mãe. A mãe diz para a filha: olha, você está fazendo isso comigo, seus filhos vão fazer pior com você. E é exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas que têm casado, descasado, casado, descasado, que têm vivido o inferno na questão da família. Por quê? Porque desonraram ou têm desonrado sua mãe e seu pai. E quando nós desonramos nossos pais, na verdade, nós estamos desonrando a Deus. Porque Ele quem deu autoridade aos pais para nos criar. Então, se os filhos honram seus pais, então Deus promete prolongar os seus dias na terra. Em outras palavras, se os filhos não honram seus pais, tampouco viverão por longa data. Essa é a palavra de Deus. Tudo isso por causa da falta de honra dos filhos para com os pais. Essa é a realidade dura que nós temos visto hoje em dia. O mundo está numa pandemia pandemônica, sobretudo porque os filhos não têm honrado os seus pais. Esse é um fato. Essa é uma realidade. Daqui a pouquinho eu vou falar o que você deve fazer para começar a reconhecer seu pai e sua mãe, a honrar seu pai e sua mãe. Porque também está escrito, com respeito a Deus, o versículo que nós escolhemos, olha só, de Provérbios, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É a palavra de Deus, minha amiga e meu amigo. É a palavra puríssima de Deus. Você, eu, todos nós temos obrigação de honrar o Senhor com os nossos bens, isto é, com a primeira parte de todos os nossos ganhos, que são os dízimos, que são as primícias. Você é de uma determinada denominação, então você tem que honrar a Deus naquela denominação, porque você é membro daquela denominação. Honra a Deus na igreja que você está assistindo, ou que você está sendo alimentado, ou que você está sendo nutrido, que você está sendo edificado na rocha. Você tem que honrar a Deus, seja num lugar, seja no outro, mas em qualquer casa de Deus, você tem por obrigação, você e eu, nós todos, temos por obrigação honrar o nosso Deus com as primícias de toda a nossa renda. Ele diz aí: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quer dizer, honra com a oferta, honra com os dízimos. E então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa promessa é para quem crê. Para quem crê na palavra de Deus, é uma lei inflexível, não pode mudar, é imutável e pratica. Para quem não crê, é mais uma palavra, mais um mandamento de Deus e não sai disso, para quem não crê. Mas o fato é, amiga e amigo, a sua vida depende de você, sabia? A sua vida depende das suas atitudes com respeito a Deus, das suas atitudes com respeito aos seus pais, das suas atitudes com respeito à honra ao Senhor.
Se você o honra, com certeza ele o honrará. Com certeza. Da forma como ele prometeu. E você pode fazer até um desafio com ele. Você pode desafiar Deus. Pode desafiá-lo. Oh, meu Deus, o Senhor disse isso, isso, isso. Então eu estou aqui fazendo exatamente como o Senhor mandou. Agora eu quero ver a resposta. Faça isso. Faça esse teste. Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. E quando a gente honra aos nossos pais, nós estamos honrando também a Deus. É claro que muitos que estão nos assistindo não podem dizer, bispo, eu não posso honrar meu pai nem minha mãe porque eu não os conheço, eles morreram, não sei da vida deles. Meus pais morreram, eu não posso honrá-los mais. Mas, no lugar do meu pai e da minha mãe, ficou a minha esposa, que cuida de mim. E no lugar dos pais dela, ficou eu, que cuida dela. Mas a família, que é sagrada, sagradíssima, permanece. E Deus abençoa aqueles que honram a família, que honram seus pais, que honram Deus, porque os pais são a autoridade de Deus perante os seus filhos. Na sua casa, minha amiga, meu amigo, se você tem pai, mãe, ou se você só tem mãe, ou se tem só pai, o seu pai ou a sua mãe é a autoridade de Deus na sua casa. Bispo, mas se o meu pai e minha mãe brigam e vivem uma vida... Ainda assim, você tem que honrá-los. Ainda assim, você tem que honrá-los. Honrar como? Considerá-los como pai e mãe e fazer o melhor. Ainda que eles briguem, ainda que eles tirem sangue um do outro, não importa. Você é filha, você é filho, você tem a obrigação de honrar pai e mãe. E honrando seus pais, Deus vai honrar você com a salvação dos seus pais. Então, Deus fala com toda clareza. E é a primeira lei acompanhada de promessa. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongam os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Faça a sua parte, minha amiga, e Deus vai fazer a parte dele na sua vida. É assim, toma lá, dá cá. Quem crê vai, quem não crê fica. A verdade está aí para você mudar a sua vida, a sua história, para você deixar de ser uma mendiga, pedindo ajuda aqui, ali, acolá, oração aqui, acolá. Você pode ser a própria bênção se você obedecer à santa palavra de Deus. Nós vamos assistir um testemunho agora que fala da figura da mãe que ajudou a filha. Olha só como Deus é grande, como Deus age na vida daqueles, mesmo daqueles que estão vivendo de forma aleatória a sua vontade. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Larissa de Andrade, eu tenho 23 anos, estudo o curso de Educação Física. E a minha infância lá foi marcada por uma família muito amável, né? Meus pais sempre me amam muito, me deu muito carinho. Eu sou a Cristiane, mãe da Larissa. E a Larissa era uma criança muito simpática, muito alegre. Depois chegou uma fase que a personalidade dela foi mudando. Ela foi ficando fechada. Porém, teve uma determinada situação que aconteceu, que a gente confiava em uma pessoa. E quando eu estava com essa pessoa, ela abusava de mim. Isso aconteceu mais de uma vez, foram várias vezes. Eu tinha por volta de 6 anos de idade. Eu lembro que eu sofri muito, porque falar agora dessa situação é muito fácil, porque eu não sinto nada. Mas na época eu tinha muito medo do que podia acontecer, do que estava acontecendo, do que realmente era aquela situação, né? Aquela relação. E começou a aparecer algumas coisas, mas até então na correria do dia a dia você não nota. Você vê que tem alguma coisa diferente, né? Mas não nota. E as atitudes dela começaram a ficar mais fechada. Eu conversava muito, começou a trabalhar, uma vez eu fui chamada na escola, né? Que ela estava se cortando na escola. E aquilo pra mim foi uma surpresa muito grande, porque ela nunca me deu trabalho. Gerou uma revolta, né? Eu achava que
dali por diante eu só passaria por isso, por essa situação humilhante, que eu seria abusada, que eu seria maltratada. Então eu criei uma imagem de que eu deveria ser uma pessoa totalmente diferente para me proteger. Foi quando eu resolvi que eu ia gostar de mulher. Eu mudei o cabelo, raspei o cabelo, comecei a injetar hormônio na academia. Começou a crescer músculo, né? Na época que eu pegava muito peso, né? O mesmo peso que os homens eu pegava. E começou a crescer músculo, pelos, também desenvolveu. E era a minha intenção. Eu queria a ponto de ficar tão grande de não ter mais seios, né? De remover os seios cirurgicamente, futuramente era o meu pensamento. E até que ela saiu de casa, né? E o meu chão só ia se abrindo, tipo, eu ia ficando perdida. Eu falei, sem força, sem saber o que fazer. Eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou consertar? Uns diziam, não, é assim mesmo, isso não tem problema, hoje em dia é normal. E de repente ela chegou de cabelo cortado e estava se masculinizando, porque ela já não morava mais em casa, saiu de casa. E eu amava minha filha da mesma forma, só que eu não sabia como ajudar ela. Porque eu via que ela precisava de ajuda, mas eu não conseguia chegar até ela. Eu tinha muito problema com a minha família, por conta do meu jeito, eu era arrogante e prepotente, e achava que todo mundo tinha que aceitar a minha posição. E era tão espiritual isso que aconteceu, que eu me via como homem, eu não me via mais como mulher. Eu andava sem camiseta dentro de casa. Minha irmã, com o namorado dela lá, eu entrava sem camiseta e ninguém falava nada, porque se falasse, era uma briga. Então essas coisas foi me afastando da minha família, né? E aí, falei assim, vou buscar Deus. Vou buscar Deus porque eu não tenho forças para buscar. Eu tava sem chão, não sabia como. Às vezes a gente tentava conversar e eu não conseguia conversar com ela. Eu não gostava de falar com ela, porque ela já estava lutando por mim na fé, ela já estava na igreja. Então, eu não queria me submeter a um Deus que eu sabia que eu teria que mudar. Eu não queria me submeter. Imagina, eu não queria submeter um homem, quem dirá um Deus que eu não conhecia. Então, eu já cheguei a falar para ela, falei assim, olha, pode orar o que você quiser na igreja, mas eu nunca vou pisar na igreja do Bispo Macedo. Porque também já vinha um preconceito, né? Um fake news que eu acreditava que o bispo iria me roubar, que o bispo era um mentiroso. Como muitas pessoas falam aí fora, né? Cheguei a falar pra minha mãe, ó, eu vou pro inferno, mas pra sua igreja eu nunca vou pisar. Eu não me desesperei mais. Eu falei, não, vai dar certo. E eu buscava ela, estar perto dela, conversar com ela, como eu disse, com as formas diferentes, né? Porque eu aprendia, né? A palavra de Deus me ensinava a buscar em Deus uma forma diferente de ajudar ela. Aí como pessoa, como filho e como alma. Porque como filho eu amava, eu não ia deixar de amar. Mas e como alma? Como que ela estava? No fundo dos olhos dela não estava bem. Era uma falsa alegria que a gente começa a ver. E ela acha que não, né? Achava que não. Eu via vultos, né? Era totalmente atormentada, oprimida, vazia. Eu tinha depressão, pensamentos de suicídio também. Então eu era muito vazia. Todas as baladas que eu ia, que eu me lembro que eu ia em baladas e eu bebia tanto que eu não sabia como chegava em casa. Aí até que um certo dia, né, eu fui convidar ela. Eu falei, vamos no Templo de Salomão? Vamos conhecer? Primeiro eu aceitei o convite dela, né, de ir. E eu fui aprendendo, após reuniões, e o Espírito Santo foi me moldando. Então eu resolvi parar de perder, porque eu perdi muito pra mim, perdi muitas pessoas, perdi tudo que eu tinha. Então eu falei, não, chega, eu vou perder só pra uma pessoa, que é perder a minha vida pra mim, pra poder ganhar a vida que Deus vai me dar. Me batizei nas águas, pedi ajuda pra um obreiro, né, pra uma obreira, que é uma coisa que eu jamais fazia. Não tinha um orgulho dentro de mim que eu não conseguia pedir ajuda. Não conseguia falar assim, ó, por favor, eu tô passando por isso, mas eu fiz. E eu pedi ajuda, contei tudo que eu sentia, o que eu passava, o que eu tinha na cabeça, né. Abandonei todo esse jeito meu de não querer fazer, de não querer obedecer. Porque o que eu mais odiava no cristianismo, né, na conversão, era me submeter a Deus. Não queria, porque eu teria que obedecer, e eu era desobediente, rebelde. Então eu passei a obedecer. Tudo foi mudando, transformando de uma forma natural. Né? Foi vindo as coisas assim, quando a gente foi ver, Deus agiu de uma forma sem forçar nada, sem forçar a troca de roupa, sem forçar o que você vai fazer. Ela mesma foi tomando as atitudes dela. Parece que o Espírito Santo foi colocando dentro dela. Comecei a mudar as roupas, né? Eu me vestia como um homem, todos os tipos de roupa. E o cabelo também era raspado. Eu já tinha mudado o cabelo, já tinha mudado as roupas. Só que eu ainda tinha um vazio dentro de mim. E eu ouvia falar do Espírito Santo. Eu não era totalmente completa. E aí eu falei, não, eu quero receber o Espírito Santo. E aí eu abri um jejum de Daniel, fora de época. E o meu batismo com o Espírito Santo, eu estava tão entregue que ele não foi numa busca. Eu não estava emocionada.
Mas eu recebi o Espírito Santo no momento da pregação, no momento da palavra. O Espírito Santo desceu e me confirmou, e nasceu a certeza, uma paz que eu não consigo nem descrever. Foi com certeza o melhor dia da minha vida. E quando veio a busca, eu só conseguia agradecer. E conseguia só dar mais para o Senhor Jesus. Tudo mudou, mas a minha maior mudança, as pessoas costumam dizer que fisicamente, realmente, é totalmente outra pessoa. Mas mentalmente, a minha mente é outra. Quando ela recebeu o Espírito Santo, ela já veio sorrindo, emocionada. Já a primeira pessoa que ela foi falar foi para mim, né? E ela veio, mãe, recebi o Espírito Santo. Eu falei, nossa, quer dizer, ela nem falou. Eu falei, nem precisa falar. Porque você já vê a luz na pessoa quando ela vem de uma forma diferente, né? Ela vem assim, alegre. E aí ela se transformou mais ainda. O Espírito Santo é tudo que eu tenho. É a maior preciosidade que eu tenho, o tesouro da minha vida. Nosso relacionamento é muito bom. A gente tem o companheirismo, a gente tem o respeito, o amor, a amizade, a compreensão uma com a outra, ajudar em família, sabe, num todo, a ganhar almas. As minhas irmãs, que a gente não tinha um convívio agradável, preferem estar na minha presença agora. Foi o Espírito Santo, com certeza, porque, como eu disse antes, eu sabia que estava em Deus, mas eu não tinha forças. Eu achava que eu não ia conseguir em Deus, mas quando? Até quando? E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, ele te traz aquela tranquilidade, aquela paz, aquela serenidade que você não tem mais pressa. Você sabe que vai acontecer, você tem a certeza. E você não perde a esperança, você não fala assim, isso não vai acontecer, você não desanima. Sem dúvida foi o Espírito Santo que me deu essa força, que fez eu enxergar uma força que existia dentro de mim, que ela já tinha, mas eu não sabia usar. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entrar na Igreja Universal aquele dia, porque se não fosse a Igreja Universal, é claro, o próprio Deus que age através da igreja, mas se não fosse a igreja, eu estaria com certeza ou morta ou no mundo muito mais perdida do que eu já estive. Agradeço muito a Igreja Universal, o bispo e todas as pessoas que fazem essa obra acontecer. A gente é uma fonte, quando a gente tem o Espírito Santo, é uma fonte, a própria fonte. Eu não preciso ir à fonte beber água, eu sou a fonte. Então eu tenho a força, eu tenho a direção pautada na palavra de Deus, na vontade do Espírito Santo para decidir coisas pequenas até numa discussão, eu vou responder ou não vou responder, né? Então é nos mínimos detalhes, o Espírito Santo é tudo. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Cristiane Mayumi Galo Hanari, tenho 50 anos, sou empresária no ramo de aço e ferro. Sempre tive preconceito contra a Igreja Universal.
Ouvia falar muito que o bispo roubava, o bispo roubava pessoas pobres que não tinha escolaridade nenhuma. Aí a minha mãe foi convidada para ir justamente na Igreja Universal. A gente falou: mãe, como assim? A senhora vai naquela igreja de ladrão, onde o pessoal rouba, faz todas as coisas. A gente escuta falar que se a senhora for com a bolsa, fechar o olho, aquelas mulheres que ficam de pé em volta da igreja, elas, assim que vocês fecharem, elas vão mexer na bolsa da senhora, vai roubar a carteira da senhora, dinheiro, qualquer coisa que tiver. Então nem fecha o olho. Aí minha mãe falava: mas roubar o quê? A gente está indo lá para outra coisa, não é assim como vocês falam. Então ela convidava a gente para ir, a gente falava: de jeito nenhum. Com 21 anos eu fui para o Japão, para tentar uma vida melhor no Japão. Aí chegando lá, eu saí em festa, balada. Depois de uns 4 anos casei com meu marido. Aí com 30 anos eu fui fazer um exame de rotina e descobri que eu estava com câncer. E minha avó já tinha falecido com câncer. Então, o meu chão caiu. Eu falei assim: como? Eu vou morrer. Aí, a primeira pessoa que eu lembrei foi da minha mãe. Eu liguei para minha mãe falou assim: vem para a cidade onde seu irmão está, que eu tô aqui, que ela foi passear no Japão. E fui fazer exame lá, né, com o exame anterior. E chegando lá, ela falou: primeiro lugar que eu vou te levar, não vou te levar para fazer o exame, eu vou te levar para um pastor, ele vai falar com você. Aí eu falei: não, mãe, pastor não, eu vim para fazer um exame, a senhora vai me levar para um pastor? Ela falou: eu vou te levar para um pastor. Você não quer ser curada? Eu falei: quero, mãe, mas é no hospital. Ela falou assim: não, eu vou te levar para um pastor. Chegando lá à noite, depois do culto, que a pessoa foi me atender, ele falou assim: você crê em Deus? Eu falei: eu creio. Ele falou: você sabe o que é Deus? Eu falei assim: eu acho que eu sei. Ele fica lá em cima, fica no céu, ele ajuda. A minha mãe sempre falou que quando a gente era criança, que ele fica no céu e que ele ajuda as pessoas. Ele falou: não, ele é mais do que isso. Então, vamos fazer uma oração, você crendo que ele vai te curar. Eu falei assim: eu creio, porque eu estava sem chão, então eu estava com medo de morrer, na verdade, medo de morrer. Aí ele fez a oração, ele falou: amanhã você vai, faz esse exame, tudo normal, e crê que você não tem mais nada. Eu falei: tá bom. Aí no dia seguinte a gente acordou, foi para o hospital, aí fiz todos os exames novamente e à tarde o pessoal pediu volta para ver o resultado, né? Porque no Japão é muito rápido, faz exame de manhã, à tarde já está pronto. Então a gente voltou, chegamos naquela sala toda escura, todos os médicos ali dando risada. A minha mãe perguntou por que estavam dando risada de uma desgraça, que é um câncer, né? Aí eles falaram: porque a gente não entende. O exame de um dia anterior, ela está com 11 nódulos de câncer e que teria que ser arrancado. Hoje, nesses exames, ela não tem mais nada. A gente queria até refazer o exame, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Aí minha mãe, na hora, ela falou assim: você está vendo o poder de Deus? Aí eu falei assim: tô. Porque eu achei que ia morrer. E eu nunca acreditei. Eu sempre critiquei a senhora. Dentro da igreja, sempre falei mal do bispo Macedo. Aí a minha mãe falou assim: vamos sair daqui, vamos para a igreja e agradecer. Eu fui para a igreja, eu dobrei o joelho, eu falei para Deus que eu não iria sair mais da casa dele. Eu não cria naquilo que minha mãe falava, mas eu vi que durante aqueles 10 anos, 12, que ela estava na igreja, eu acho que ela pedia por nós,
para todos os filhos, que a gente tem 4 filhos, mas nenhum ia com ela. A gente só criticava. Então, a partir dali, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me aceitar como uma pessoa, uma filha do Senhor, eu vou estar dentro da casa do Senhor, entendeu? E dali eu comecei a frequentar a igreja lá no Japão, eu fui batizada no Japão. Aí dentro da igreja eu comecei a ver que mentira, as pessoas mentir que a gente entra lá, é roubada. Nunca, ninguém pediu dinheiro para mim. Nunca falou assim, foi obrigada a dar dízimo, oferta. O Bispo Macedo nunca apareceu em nenhum vídeo, como eles falam, o bispo vai aparecer e vai falar assim, vocês têm que dar tudo que vocês têm, entendeu? Ele nunca falou nada disso. Comecei a entender a palavra e acabei de uma simples DKC aqui no Japão, que é uma funcionária, eu montei uma empresa no Japão de importação e exportação. As pessoas que viam falavam, não entendo, você entrou dentro daquela igreja onde eles roubam e você agora, hoje é empresária, você contrata pessoas que trabalham em fábricas dentro da sua empresa. Então, a gente falava exatamente, as pessoas mentem lá fora para você não entrar dentro da igreja, porque a partir do momento que você entra, você vê que não é nada daquilo. Então, a partir dali, eu continuei perseverando. Tive minha filha normal, ela é perfeita, ela é linda, né? E continuamos perseverando no Japão, entrei para evangelização lá. Aí, ao retornar, tem 8 anos que eu retornei ao Brasil. Nós chegamos aqui no Brasil e montamos uma empresa de aço e ferro. E o meu maior bem que hoje eu tenho foi o batismo com o Espírito Santo. Ele preenche tudo, aquele vazio, vazio que a gente sentia, ficar procurando em coisas, comprar roupa. Você acha assim, vou comprar roupa, vou comprar sapato para preencher. Não, quando você tem o batismo, ele preenche tudo, você não precisa de mais nada. E ele completa todos os vazios que a gente tem. Dentro da igreja, eu aprendi a usar minha fé, que o pastor sempre falava, com o Espírito Santo a gente tem toda a força, ele vai te ajudar em tudo, tudo que você precisar, você pede para ele que ele vai te suprir, você não vai ficar com medo de nada, você vai para frente, você vai conseguir conquistar tudo que você quiser através dele. Eu aprendi coisas que eu nem imaginava lá fora. Então, que eu sou grata à Igreja Universal por todas as coisas que ela nos ensina todos os dias. E o Espírito Santo que me dá força para mim vencer todas as batalhas do dia. Mãe é mãe, né? Você vê, uma boa mãe encaminha os seus filhos. Um bom pai encaminha os seus filhos no caminho do bem. E o que aconteceu com a Cristiane e aconteceu também com a outra moça, com a outra jovem, as mães cooperaram com o Espírito Santo para que elas, as filhas, viessem conhecer a Deus. Minha amiga, meu amigo, é a palavra, é a promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, porque eles representam Deus. Com respeito a Deus, honra a Deus, obviamente, em primeiro lugar, que é a cruz. Quando você honra a Deus, é a haste vertical da cruz. Quando você honra a Deus, você honra também, no caso dos filhos, honrar os seus pais, que são os braços da cruz. No caso do casamento, é honrar a esposa, é honrar o marido, é família. A cruz é família. E a família, minha amiga, meu amigo, é o bem mais precioso que Deus nos tem dado depois do Espírito Santo, porque a família representa Deus. Graças a Deus. Eu
estava com minha família, jantando, almoçando, o que seja, tinha ratos passando na frente da minha porta, para lá e para cá. Trabalhava como fosse um camelo no deserto. Só que a minha vida não caminhava, não andava. E paralelo a isso, eu tinha um amigo que era da Igreja Universal e ele tinha um ânimo diferente, ele tinha uma fé diferente. E as coisas aconteciam na vida dele, ele trabalhava menos que eu. Às vezes eu ficava na obra 2, 3 meses, ele ficava uma semana, 2, e ele ganhava mais do que eu na época. Então até que depois de muita insistência dele, eu aceitei um convite dele. E aí, chegando lá, eu vi com os meus olhos aquilo que ele falava para mim. Quando eu entendi realmente o que era a devolução do dízimo, aí eu entendi que não era pela força do braço, que não adiantava eu ter 10 obras, 30 funcionários. Eu entendi o segredo dele, que era a fidelidade com Deus. E aí começou a acontecer. Hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com os ratos. Eu não preciso mais me preocupar se eu estou com um prato de comida. Não tinha nem mesa na minha outra casa e às vezes o rato passava por cima do meu pé. Hoje eu tenho a bênção do possuidor. Hoje eu possuo uma casa abençoada, eu já tenho uma casa boa, avaliada em mais de 700 mil reais. Eu tenho terrenos, nós temos projeto de construir e vender mais casa. Hoje a visão mudou. Hoje eu já sei que eu consigo, porque o possuidor está me abençoando, entendeu? Então é diferente. Neste mês de novembro, a bênção do possuidor, para você resgatar o que foi perdido e tomar posse do que nunca teve. Os fiéis receberão a unção com azeite consagrado nos 6 continentes onde a Universal está presente. A partir deste domingo, 1º de novembro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Aos 25 anos eu já era dono da minha empresa. Aos 30 anos de idade, eu poderia me dar o luxo de me aposentar. Mas chegou uma época da minha vida que eu acabei perdendo tudo. Meu nome é Jair, eu tenho 47 anos, eu sou empresário do ramo do aço, mexo com telha metálica. E eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora. Eu conquistei as coisas cedo. Eu já tinha uma empresa de sucesso já. Eu conquistei apartamento, eu conquistei prédio. Eu já tinha prédios alugados. Eu tinha 2 empresas. Eu acabei perdendo o prédio que eu tinha conquistado. Eu acabei perdendo o carro. Eu acabei perdendo o apartamento. E eu passei a depender, naquele momento, da aposentadoria da minha sogra. E eu já tinha recebido vários convites. Inclusive, a minha vizinha, ela pertence à Igreja Universal há mais de 35 anos. Na situação que eu estava, eu não acreditava que vindo à igreja, ouvindo a palavra, pudesse mudar a minha vida. Esse era o meu entendimento com relação à igreja. Então eu tinha até uma certa resistência com a questão de vir na Igreja Universal. E eu estava ali numa situação deplorável, estava humilhado, eu era a imagem da derrota. Eu tentei, por conta disso, eu tentei o suicídio por 2 vezes. Então foi assim, foi dessa forma que eu cheguei na Igreja Universal. E eu vi o homem de Deus em cima do altar. E por ser tão arrojado nos negócios, a mensagem que ele me passou foi uma mensagem muito forte. Ele era intrépido em cima do altar. Me chamou a atenção aquele homem em cima do altar, com toda aquela intrepidez. E ele falou sobre uma coisa chamada relacionamento, sobre fidelidade. E aí, naquele momento, me deu um estalo. Eu entendi por que eu tinha perdido tudo. Porque eu tinha ganhado muito, mas eu não sabia o que era ser um dizimista fiel da casa de Deus. E o que era ter relacionamento com Deus. Quando eu saí daquela reunião, eu saí melhor. Eu saí com uma certeza de que eu poderia conquistar tudo novamente. Eu só precisava ser fiel e ter relacionamento com Deus. E eu lembro que eu cheguei em casa daquele dia e eu tinha R$5 na carteira. E eu falei assim, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou ver se tudo que aquele homem do altar disse é verdade. E eu tirei 50 centavos. Esse foi meu primeiro dízimo, 50 centavos. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer isso,
a minha vida ela começou a mudar. Eu comecei a ter ideias, Deus começou a me dar ideias. Eu comecei a tomar posse das coisas de Deus. Ele começou a me dar ideia. Eu comecei a ver através dos dízimos e das ofertas, eu comecei a ver o agir de Deus para a minha vida. Porque é assim que Deus trabalha. Quando você é fiel, dizimista da casa de Deus, Ele move as coisas para te abençoar. Então eu tenho visto a todo dia o mover da mão de Deus para me abençoar. Eu tenho essa sensibilidade por conta do relacionamento que eu tenho com Ele. Após possuir, né, tudo que eu tinha perdido, hoje Deus me deu muito mais. Hoje Deus me deu uma empresa que hoje é uma empresa referência no mercado. É uma empresa referência. É uma empresa hoje com colaboradores. É uma empresa hoje que ela fornece para o Brasil inteiro. E nessa pandemia a gente vê muitas pessoas parando, demitindo, né? A minha empresa, pelo contrário, a gente contratou mais funcionário. A gente praticamente nessa pandemia a gente dobrou o faturamento. E eu tenho certeza que nada disso é força do meu braço. Eu tenho essa certeza. Eu tenho a certeza de que tudo que tem acontecido comigo é por conta da minha fidelidade com Deus. Foi através da fidelidade que Deus me deu a condição de eu resgatar tudo que eu tinha perdido. Meu apartamento estava perdido, eu já tinha perdido o apartamento. Para quem chegou na igreja quebrado, devolvendo 50 centavos de dízimo, hoje o meu dízimo na igreja é em torno de R$4.500. Através da devolução do dízimo, Deus ele me tornou um possuidor. Hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho o meu carro, hoje eu tenho a minha família, o meu casamento restaurado. Eu tenho, como disse, uma empresa referência no mercado e eu tenho o mais valoroso que Deus me deu, que é o Espírito dele. Hoje eu tenho um relacionamento com ele. Graças a Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo. Nós falamos inicialmente sobre o honrar a Deus. Quando falamos de dízimos e ofertas, dízimos e ofertas são nada mais, nada menos do que uma espécie, um tipo de honra a Deus. Porque como é que você pode honrar a Deus se Ele é Espírito? Como é que você sabe como honrar seu pai e sua mãe com presentes, com carro, vestidos, roupa, etc, etc. Presentes, joias. Deus é Espírito. Como é que você vai honrar uma pessoa que você não vê, você não toca? Como? Então, Ele instituiu os dízimos e as ofertas justamente para que nós tenhamos essa comunicação com Ele, mostremos para Ele a honra que nós lhe devemos. Nós o consideramos como Senhor da nossa vida, por isso nós o honramos com as ofertas e os dízimos. E os dízimos são as primícias da nossa renda, que é mais importante do que a oferta. A oferta é uma coisa espontânea, mas os dízimos não. São os primeiros frutos, os primeiros 10% da nossa renda que nós temos que apresentar a Deus. Então, quando nós o fazemos, nós estamos honrando a Deus. E se nós o honramos, a promessa dele se mantém de pé. Aqueles que me honram, também eu honrarei. Então, amiga e amigo, aprenda a honrar a Deus para você aprender a ser honrada por Deus. Vamos falar com Ele em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.